Pernambuco Esportivo. Estamos chegando com as esportivas. O Esporte Clube do Recife joga nesta terça-feira diante da Ponte Preta às 19 horas, tentando se manter na parte de cima da tabela. E os atletas Blas Cárceres e Bill voltaram a treinar normalmente e podem até ficar à disposição do técnico Dalpozo para este jogo. E por falar em Gilmar Dalpozo, o treinador rubro-negro vive momentos de tensão com a torcida rubro-negra desde sua chegada à Ilha do Retiro, e a derrota para o CRB aumentou ainda mais a pressão em cima do seu trabalho. Vamos ouvir a palavra do atacante Kaique, que entrou bem no último jogo. Ele fala da sua atuação e fala sobre o resultado do último jogo, que não foi bom para o Leão. Individualmente eu saí mais satisfeito do que nos outros jogos anteriores, para ser bem sincero, levando em consideração a minha performance, né, individual, como a gente está falando. Completei um mês agora de clube, né? Então as coisas no futebol não tem muito tempo para a gente pensar, e tem que fazer tudo muito rápido, tem que dar o resultado também que as pessoas esperam, né? Principalmente o torcedor. E eu venho de alguns anos fora do Brasil, já sabia que iria ser complicado nesse início, mas acredito que essa primeira parte aí já passou, né? E agora é evoluir jogo a jogo, né? Aproveitar as oportunidades. Acredito que o gol está próximo também, porque isso é algo que me incomoda, que eu me cobro muito, né? Tenho dormido e acordado pensando nisso, porque a partir do momento que eu começo também a fazer gols, eu ajudo mais a equipe. Então é algo que eu venho procurando a cada partida. E como você bem disse, as oportunidades elas vão aparecer para todo mundo, né? Os jogadores que estão de fora já decidiram alguns jogos, para ser bem sincero, na maioria deles, né, quando a gente teve o resultado positivo em casa, principalmente, os gols acabaram acontecendo dos jogadores que entraram no segundo tempo, né? E isso também nos motiva como um grupo, né? Porque muitas das vezes aqueles que iniciam o jogo não vão terminar, mas não é por isso que, né, a performance não vai ser, né, a mesma ou até melhor. Então está todo mundo muito bem preparado. O resultado da última partida não foi bom, né? Temos essa consciência, tínhamos que vencer em casa, né? Fazer o nosso dever de casa, que não foi feito da maneira como era planejado por nós. E agora cabeça erguida, como eu falei, né, depois do jogo, e fazer o melhor para conseguir os 3 pontos agora na próxima partida. Aí a palavra de Kaique. E o Esporte continua conversando sobre renovação de contrato do goleiro Maílson. Diretoria rubro-negra aumentou a proposta e agora aguarda a resposta dos empresários do atleta para fechar a renovação. O contrato de Maílson termina no final da temporada e a renovação está nas mãos do goleiro, que espera confirmação do próprio atleta para a assinatura do novo contrato, afirma a direção rubro-negra. O Clube Náutico Capibaribe só volta a jogar no próximo sábado diante do Brusque, na cidade do mesmo nome, e o jogo será às 11 da matina. E o Clube Alvirrubro completa um mês sem vencer na Série B. O último resultado positivo do Náutico foi contra o CRB no dia 27 de abril. Venceu o jogo por 2-1. O empate diante do Ituano, na última quinta-feira, marcou a 5ª rodada sem vitória do Timbu na competição. Vamos ouvir a palavra do técnico Roberto Fernandes sobre o Náutico quase sempre está saindo atrás do placar. Além de incomodar, é uma coisa que a gente, né, trabalha, alerta, faz o que é para ser feito para que isso não ocorra, né? Quem tem a oportunidade de acompanhar, né, os treinamentos, e hoje a gente sabe que os jogos foram em tomada de decisão equivocada por dentro, praticamente no mesmo local. E para não reclamar de um ou de outro, em cada jogo, o jogador do mesmo setor. Essa Série B, ela está muito clara, certo? Camisa,
por si só não faz diferença. A camisa vai fazer diferença quando você está com um investimento acima dos demais da competição. Mas o que está acontecendo nessa rodada, por exemplo, é a tônica da Série B. Nós tivemos até agora acho que 7 jogos, só uma vitória. É tudo 0x0, 1x1. É tudo 0x0, 1x1. O Náutico não tá fugindo da regra da competição, né? O que está nos incomodando é a questão como mandante. Só que a questão como mandante, o nível de concentração ele é muito alto, porque as equipes, pode ser qualquer uma, vêm buscar os jogos fora de casa na transição. Você vê, por exemplo, enfrentamos aí um Cruzeiro, que na minha opinião é o melhor Cruzeiro da Série B, dos 3 anos que o Cruzeiro está na Série B, não abre mão de jogar com 3 zagueiros e 2 volantes, filho. Só que você não é torcedor do Cruzeiro, né? Então você não vai criticar o Cruzeiro, você só critica, obviamente, o seu time. Mas a prova da competição está aí. O Cruzeiro, né, joga com 3 zagueiros e 2 volantes. Então é uma competição aonde se joga muito no erro do adversário. E infelizmente nos 2 jogos nós demos essa condição ao adversário. Em 2 erros deles saírem na frente do placar e a gente, né, correndo atrás, com volume de jogo, criando oportunidade, mas não é só o Náutico, né? Para você ter uma ideia, até o início dessa rodada, a equipe que estava no G4, que está no G4, eu te cito 2 equipes do G4, certo? Que tem 6 gols marcados, o Náutico tem 5, com hoje foi para 6 também. Então o detalhe é muito pequeno. E aí o nível de concentração e o nível de acerto do jogador, ele tem que ser muito grande para você conquistar a vitória dentro dessa competição. Aí a palavra do técnico Roberto Fernandes. E o atacante Luiz Felipe, que saiu do último jogo sentindo lesão na coxa, pode ser desfalque para o próximo jogo diante do Brusque no sábado que vem. Caso se confirme a lesão grau 1, o atleta deve ficar de fora dos gramados por 15 dias. E o Náutico entrou na zona de rebaixamento, está com 9 pontos ganhos e é o 17º colocado na tabela de classificação. O Santa Cruz Futebol Clube, jogando em Aracaju ontem, empatou com o Sergipe em 1-1 e continua patinando na Série D na 7ª rodada. E o Santa Cruz continua sem convencer na disputa da Série D do Brasileiro. O destaque ficou por conta do atacante Hugo Cabral, que fez a jogada do pênalti, foi lá, bateu e converteu. O Santa empatou com Jefferson, Eduardo Ratinho, Luan Bueno, Alemão e Dudu Mandai. Daniel Pereira, Rodrigo Yuri, depois Tarcísio, e Wesley depois Guilherme Castro. Fabrício depois Hugo Cabral, Mateuzinho depois Gilberto e Rafael Macena depois Rafael Furtado. Vamos ouvir a palavra do técnico Marcelo Martelotti sobre o resultado do jogo de ontem, 1-1 diante do Sergipe. Bom, primeiro lembrar, né, que apesar de tudo, apesar do futebol, a gente está passando um momento de tristeza com as enchentes lá em Recife e em Pernambuco de modo geral, na Grande Recife principalmente. Então a gente está aqui em Aracaju, mas muitos preocupados com seus familiares, né? E temos nesse momento que ter essa solidariedade com todos, né? Principalmente com os familiares das vítimas, e torcer para que essa chuva pare, né? E que a gente possa voltar o mais rápido possível à normalidade. Com relação ao jogo, eu acho que foi premiado no final com um gol de pênalti, né? Mas muito pela nossa atitude no segundo tempo, muito pelo que a gente buscou. Não foi um gol ao acaso, foi um gol no final, no acréscimo, mas de um time que lutou muito, de um time que se organizou mais no segundo tempo, que dominou as ações que teve, criou possibilidades e chances de gol.
E é lógico, nós precisamos corrigir alguns aspectos, principalmente o fato de todo jogo ter que correr atrás do placar, né, de sair perdendo. Hoje, logo no início da partida, entramos desatentos, sofremos um gol, demos ao adversário a possibilidade de jogar com uma vantagem, né, e aí mudou completamente a postura, tanto do adversário quanto da nossa, porque tivemos que jogar contra um adversário mais fechado, um adversário que em alguns momentos praticou o antijogo, né? O goleiro caiu algumas vezes, a gente teve menos tempo de bola rolando, menos chance de fazer o nosso jogo, mas enfim, no final valeu pela luta, valeu pelo sacrifício de todos e principalmente pela maneira como nós atuamos na segunda etapa. Na verdade, o fato da gente ter possibilidades, ter a bola e espaço em alguns momentos e não ter conseguido produzir, criar chances claras de gol, né? É o que eu falei, taticamente a gente estava bem posicionado, né? Mas a gente não conseguiu fazer com que essa superioridade, principalmente na posse de bola, se transformasse em oportunidades. A gente precisava mais agressividade, principalmente, foi por isso que eu coloquei o Rafael e o Hugo, né, logo no intervalo, para que a gente tivesse a possibilidade de ter mais agressividade no setor ofensivo. Os dois entraram bem, o Hugo entrou muito bem pelo lado esquerdo, tentando as jogadas, indo para cima do adversário. O Wesley também, como um segundo volante, também correspondeu, né, tendo mais saída. A gente colocou um time mais ofensivo e a resposta foi positiva, o nosso time cresceu, mas no primeiro tempo tivemos controle, mas não transformamos isso em oportunidades e por isso as trocas, as substituições e principalmente a mudança de atitude. Aí a palavra de Marcelo Martelotti. O Santa Cruz, com o empate de ontem, não entrou no G4 do seu grupo. O Santa está com 8 pontos ganhos e é o 6º colocado na tabela de classificação. Próximo jogo do Tricolor no Arruda será domingo que vem contra o mesmo Sergipe no Arruda às 16 horas. Da agência Rádio Sei de Notícias, reportagem Pedro Luiz.